Olá, nós somos a dupla Vivi e Natan, somos de Santa Bárbara do Oeste e este é o programa Com Fé Venceremos. O tema de hoje é Confie no Senhor com todo o seu coração. Você está confiando com todo o coração ou você está confiando pouco? O refrão dessa música fala justamente sobre isso, que as promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida, ainda está de pé. Ainda tá de pé, se Deus falou, ainda tá de pé. Se Ele te mostrou, ainda tá de pé. O tempo dele é perfeito e lá na frente cê vai entender que ainda tá de pé. Se Deus falou, ainda tá de pé. Se Ele te mostrou, ainda tá de pé. Confia. Ainda tá de pé. Pois é, e a palavra de hoje, que nós vamos fazer uma bela reflexão, está em 1 João 5, do 14 ao 15. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Como anda seu coração? Será que o seu coração está cheio de esperança? Será que você tem pedido a Deus? Será que você tem conversado com Deus? Ou será que você tem se afastado daquilo que Deus tem para você? Será que você tem se esquecido daquilo que Deus te prometeu? Será que você tem conversado com Deus a ponto de você entender todos os processos que possam levar você a um caminho junto com Ele? Será que você tem conversado com Deus a ponto de enxergar na sua vida os pequenos detalhes que Ele coloca para poder chegar até você? É uma pergunta que a gente precisa se fazer a todo momento, porque é importante que a gente analise todos os pontos da nossa vida para que nós entendamos que nenhuma obra de Deus é feita num processo rápido. Tudo que é feito por Deus, existe um processo, e esse processo muitas vezes demora um tempo. Mas a verdade é, o tempo dele sempre é perfeito. Imagina só você, se você olhar para trás na sua vida, nas coisas que você já fez na sua vida, quantas e quantas vezes você olha para trás e fala assim, poxa, quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, quando eu era mais criança, talvez se eu tivesse feito o que eu estou fazendo agora, quando eu era mais criança, não sairia do jeito que deveria sair. Talvez eu teria feito diferente, talvez eu teria feito o que eu fiz lá no passado, hoje com a estrutura que eu tenho, com a estrutura de pensamento que eu tenho, de uma forma diferente do que eu fiz. Quantas vezes nos falta maturidade para entender que o processo que Deus coloca na nossa vida, ele é necessário para que o milagre seja completo. Mas existe uma questão muito grande aí. E a questão é a seguinte: você tem pedido para Deus o seu milagre? Porque nós não podemos confundir a humildade com o pedido. Porque pedir a Deus é algo que Ele quer que você faça. O tempo todo Deus diz para que você comunique-se com Ele. Orar é comunicar-se com Deus, é conversar com Deus. Não é falar com palavras difíceis e tentar colocar coisas complicadas e versículos bíblicos que às vezes a gente nem sabe de onde saiu, não decorou, não sabe. Não, calma. Orar é conversar com Deus.
Como que conversa com Deus, Natan? Poxa, conversa com Deus do jeito que você conversa com a sua esposa, com o seu marido, do jeito que você conversa com seu pai, com sua mãe, com seus avós, com seus amigos. Conversar com Deus. É importante que você aprenda que Deus quer ser o seu melhor amigo. Deus quer ser a pessoa mais próxima de você. Quando eu e a Vivi começamos a namorar, era muito mais complicado a gente conversar, porque a gente não tinha assunto, né, amor? O assunto começava a surgir, uma coisinha ou outra, às vezes uma vergonhinha aqui e ali. Por quê? Porque eu estava conhecendo a Vivi. Eu estava ainda num processo de conhecimento daquilo que ela gostava, dos assuntos que ela gostava, do que ela gostava de fazer, de comer, de escutar de música, o que ela fazia durante o dia dela, onde ela trabalhava. Todo esse processo nos levou a ter um relacionamento um pouco mais maduro e aí sim a gente entrou no casamento. Agora você imagina só, se eu conheço a Vivi, no outro dia eu falo, quer casar comigo? Aí ela, doida, fala, não, eu quero. Olha o tamanho do rolo que a gente ia arrumar para a nossa vida. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela, não sabia dos gostos dela. Talvez eu ia fazer as coisas tudo ao contrário do que ela gostava e ela fazendo tudo ao contrário do que eu gostava. Imagina a situação. É necessário respeitar o processo. Sempre o processo vai vir antes. E a esperança, ela faz parte do processo. Esperança é esperar em Deus. Esperança é esperar sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Isso é esperança. E é por isso que a gente precisa se orientar o tempo todo. E como que a gente se orienta? Orando, conversando com Deus e dizendo para Ele todas as suas necessidades, as suas mazelas, os seus problemas. Um dia você pegar, hoje mesmo, pega no seu quarto hoje, coloque o seu joelhinho no chão, pode estar sozinho, não tem problema, ou em família, melhor ainda. Mas fecha os seus olhos e conversa com Deus, mas conversa com Ele sem ficar buscando palavras. Conversa com Deus sem ficar buscando coisas bonitas para falar para Ele. Você não está se declarando para Deus, você está conversando com Ele. Converse com Ele, fale com Ele, fala, Senhor, poxa vida, minha situação está difícil, está complicada. A minha situação financeira está ruim. Poxa, a minha situação com a minha esposa, com o meu marido, está ruim, está indo tudo por água abaixo, os meus filhos não me respeitam, ou eu tenho uma doença, um problema muito grande, eu tenho uma situação complicada na minha casa, meu filho está doente, minha filha é doente. Poxa, Deus, eu não consigo achar um emprego justo para mim, vivo de bico aqui e ali, e eu não consigo resolver a minha vida. Conversa com Ele, diga para Ele do seu jeito, da mesma forma como que você fosse contar para mim os seus problemas. Aí, você para um instantinho, 2, 3 minutinhos. Por quê? Porque uma conversa tem você falar e você ouvir. E quando você conversa com Deus, você fala para Ele tudo que você precisa falar e tira um tempo para escutar a Deus. Porque se você não escutar, não é uma conversa. Você só chegou lá, jogou um monte de palavra para Ele e nada mais. Saiu sem ouvir o que Ele tinha de resposta para você. E esse é um grande defeito que a gente tem. Repara para você ver. Tem muita gente que vai na igreja, que chega na igreja, no banquinho da igreja ali, ajoelha, faz o nome do Pai ali, reza, fala, faz o nome do Pai enquanto está terminando de rezar. Ele nem espera para terminar de rezar. Ele está falando ali, está conversando, está falando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, levanta e vai embora. Poxa vida, Deus fica olhando e fala, tá filho, mas deixa eu te responder. Deixa eu falar para você o que eu queria te responder, a pergunta que você me fez. Veja, a gente nunca fez isso numa escola. Você parou para pensar? A gente nunca fez isso numa escola. Pergunta para um professor e não espera ele responder? Ué, mas faz sentido um negócio desse? Não, não faz. É por isso que a esperança se espera em Deus. É por isso que a gente tem que rezar. Porque quando a gente reza, Deus nos promete coisas e uma coisa eu garanto para você. Eu posso falhar, a Vivi pode falhar, todos nós podemos falhar, as pessoas que estão atrás dessas câmeras podem falhar com você, a TV Evangelizar pode falhar com você,
O padre Reginaldo Manzotti pode falhar com você. Mas existe uma pessoa que não vai falhar. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Esse não falha. Esse você pode confiar de olhos fechadinhos, porque esse não vai falhar. Tudo o que ele disser para você, você precisa já acreditar, porque é um milagre que vai acontecer. Essa música que nós acabamos de tocar agora é uma música de exemplo disso. Dentro da nossa casa, a gente vivia uma situação financeira péssima, difícil, complicada, doída. Já teve casos de eu e a Vivi estar saindo de carro para a rua e aí na esquina de casa, ali no quarteirão de casa, o nenenzinho, nossa, a gente tem um bebezinho de 2 anos de idade. O bebezinho nosso ali atrás, a gente passou na frente de uma loja de salgado, num restaurante assim de salgado. Ele olhou o salgado e falou: pai, eu quero um salgado. Eu não tinha dinheiro para comprar o salgado para ele. Custava R$2, eu não tinha. Eu não tinha de onde tirar, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha um tostão no bolso, eu não tinha de onde tirar o salgado para o meu filho naquele momento. A situação estava bem complicada na nossa casa. E aí eu fiz exatamente esse exercício que eu falei para você agora. Falei: poxa Deus, sentei na cama da minha casa assim, sentei e falei assim: olha, Senhor, a gente vai conversar muito sério agora. Eu quero conversar muito sério com o Senhor agora. Aonde estão as promessas que o Senhor falou para mim? Cadê aquelas promessas todas? Poxa vida, o Senhor prometeu para mim que eu teria uma vida tranquila com a minha esposa, com o meu filho. Veja, Deus nunca me prometeu riqueza. Eu nem quero, para falar a verdade para você. Mas Ele me prometeu que o que haveria de necessidade dentro da minha casa seria suprido. O almoço, o jantar, o aluguel, a água, a luz, seria suprido. Que era para eu descansar e servir o reino de Deus, porque aqueles problemas ali seriam sanados com toda certeza. Essa era uma promessa de Deus para mim. E eu sentei naquela cama e falei: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu daquilo que o Senhor falou para mim? Das promessas que o Senhor fez para mim? Porque eu estou achando que o Senhor esqueceu. Não é possível. Pô, o Senhor viu ontem a situação, eu queria comprar um salgado para meu filho estava com vontade de comer um salgadinho, e eu não tinha dinheiro para comprar um salgadinho para ele de R$2, Senhor. Pô, Senhor, eu faço tantas coisas aqui em casa, eu trabalho tanto, E aí comecei, a lamuriar e chorar, e eu falava para ele: Senhor, o Senhor deve ter esquecido de mim, o Senhor deve ter esquecido de mim. Falei uns 20 minutos, sem parar. E aí, teve um momento ali, para eu respirar, eu estava bem nervoso, sabe? Eu estava bem nervoso. E aí eu respirei fundo. Falei: tá, agora eu já falei o que eu tinha que falar. Se o Senhor tiver que falar alguma coisa, o Senhor fala. E lá dentro do meu coração, lá no fundinho do meu coração, Deus falou para mim assim: Natan, querido, ainda está de pé. Eu prometi para você, ainda está de pé, você precisa crer, você precisa acreditar. Lá no começo você falou para mim que acreditava em mim. Lá no começo você falou para mim que acreditava nas minhas promessas. Você está me cobrando, falando que eu esqueci de você, mas será que você também se esqueceu que você disse que ia acreditar? Será que você também esqueceu que você disse que ia ter paciência? Que você queria aprender? Que você queria criar casca? Que você queria ficar firme? Você acha que o ouro e a prata é provado como? Existe fogo na sua vida, está ardendo, está doendo? Tá. Mas porque eu vejo em você uma preciosidade. Você acha que eu vou deixar faltar o pão na sua casa? Filho, com 5 pães e 2 peixinhos eu alimentei milhares de pessoas. Eu alimentei milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Eu fiz um filho meu fazer o mar se abrir quando bateu o cajado no chão. Você acha que com você vai faltar alguma coisa? Eu sou aquele Deus
eu sou o seu Deus. E hoje o Senhor vem te dizer a mesma coisa. Talvez você esteja passando pela mesma dificuldade. Ou talvez até por uma dificuldade maior. Talvez você esteja passando por uma dificuldade que, às vezes, a dificuldade financeira é uma dificuldade até pequena, perto de tantas outras dificuldades que a gente tem. Quantas pessoas estão aí nos leitos de hospital, à beira da morte? Quantas pessoas estão passando por necessidades dentro de casa? Quantas pessoas têm os seus filhos perdidos na droga, na bebida? Quantas e quantas pessoas já não têm mais dentro da sua casa o poder da reconciliação com sua família? Deus hoje vem dizer para você, filho, filha, ainda está de pé. As promessas que eu fiz para você ainda está de pé. Persevere. Espera em mim. Espera em mim. Fica tranquilo. Tenha calma. As coisas vão se resolver. Tenha paciência. Porque lá na frente você vai entender tudo o que a gente está fazendo juntos. Eu e você. É isso que Deus fala para você hoje. É isso que Deus quer conversar com você hoje. E nós queremos orar com você, onde quer que você esteja. Eu peço que você feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Assim como o Natan acabou de dizer, falar com Jesus é algo tão simples, é algo que tem que estar no nosso dia a dia, na hora que a gente está fazendo uma refeição, na hora que a gente está cuidando do nosso lar, no nosso trabalho, que a nossa confiança em Deus esteja em todo o nosso coração. A gente não pode confiar 20%, a gente não pode confiar 50%. Deus nos pede uma confiança inteira, uma confiança completa. Deus nos pede uma confiança de 100%. Feche os seus olhos, pede para Ele. Senhor Jesus, nós queremos confiar 100% no Senhor. Senhor Jesus, me ajude a confiar, me ajude a enxergar que o seu tempo é o tempo perfeito. Senhor Jesus, me ajude a confiar, mesmo quando eu estou fraco, mesmo quando eu estou assim, sem chão, sem palavras. Senhor Jesus, me ajude a orar. Senhor Jesus, nos ajude a enxergar no seu tempo a perfeição. Me ajuda, Senhor, a ter um coração cheio, a ter um coração repleto de gratidão, repleto de amor. Me ajuda, Senhor, a te amar, a confiar com todo o meu coração e a entender que os teus planos na minha vida ainda estão de pé. Tá se preocupando à toa, para de tentar resolver tudo por você. Ainda tá de pé, se Deus te prometeu, então descanse e vai. É Ele quem faz o mar inteiro se calar. É Ele quem faz de 5 pães e 2 peixinhos um banquete pro seu povo saciar. Você só precisa confiar. Ainda tá de pé, se Deus falou, ainda tá de pé. Se Ele te mostrou, ainda tá de pé. O tempo dele é perfeito e lá na frente cê vai entender que ainda tá de pé. Se Deus falou, ainda tá de pé. Se Ele te mostrou, ainda tá de pé. Confia, e pode até levar um tempo, mas Deus nunca vai se esquecer. Se Ele disse, então confia, espera que você vai ver. E pode até levar um tempo,
mas Deus nunca vai se esquecer. Se Ele disse, então confia, espera que você vai ver que ainda tá de pé. Se Deus falou, ainda tá de pé. Se Ele te mostrou, ainda tá de pé. O tempo dele é perfeito e lá na frente cê vai entender que ainda tá de pé. Se Deus falou, ainda tá de pé. Se Ele te mostrou, ainda tá de pé. Confia. Ainda tá de pé. Ainda tá de pé. Ainda tá de pé.